Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia e estou trazendo mais um estudo falando acerca dos anjos. E hoje eu quero falar sobre serafins. O que é serafins? Eles são os anjos? Muito bem. Para que nós venhamos entender acerca dos serafins, eu vou ler o texto de Isaías. Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. Isaías diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavas um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E as bases dos liminares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Muito bem, amados, eu fiz a leitura para comentar acerca dos serafins. Alguns comentaristas dizem que serafins são seres ardentes, são seres angelical, são seres que estão a serviço de Deus. E nós vemos que serafins são seres que estão em torno do trono de Deus. Eles servem constantemente a Deus, eles não se afastam do trono de Deus. É difícil para mim falar detalhadamente quem são os serafins, porque eles são citados somente numa única passagem da Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6. Então, eu já tentei comparar os serafins com o capítulo 4 de Apocalipse, mas existem algumas diferenças aqui. Então, provavelmente a palavra hebraica serafim significa abrasadores, embora seja difícil afirmar de forma definitiva. Essa mesma palavra é traduzida como seres ardentes, né? E também dentro do livro de Números, ele é chamado de serpente ardente.
no livro de Números, capítulo 21, verso 6. Já no livro de Isaías, ao se referir aos seres angelical, o termo hebraico em sua forma, ele vem no plural. Ele, em vez de falar serafim, está escrito serafins, quer dizer que tem vários, não é somente um. Como são esses seres? Isaías, ele passa para nós uma visão. Isaías, dessa visão, ele diz que a visão do profeta Isaías é a única fonte de informação sobre como são os serafins. No entanto, mesmo Isaías descrevendo detalhadamente, é difícil saber até que ponto a descrição feita pelo profeta deve ser interpretada como sendo literal ou simbólica. Eu me preocupo muito nesse sentido, irmãos. Eu tenho medo de dizer que tais criaturas são simbólicas ou são a interpretação literal. Grande parte dos estudiosos entende que Isaías oferece uma representação simbólica dessa criatura. Os serafins são caracterizados pelo profeta como tendo forma humana. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam seus rostos. E com outras 2 cobria os pés. E com as 2 restantes, eles voavam. Eis que Isaías diz: se esta descrição realmente tiver um caráter simbólico, então é possível que o seu objetivo principal seja apontar para a extraordinária glória de Deus. A informação de que o serafim cobre o rosto com suas 2 asas, talvez simplesmente indique que a pureza da glória, a santidade de Deus, porque o próprio Deus, o dia que teve um diálogo com Moisés, ele disse que homem nenhum pode ver sua face e sobreviver. Só que também os serafins não são homens carnais, eles são seres espirituais. E os seres espirituais estão tão próximos de Deus. Eu não consigo me aprofundar nesse estudo dos serafins, porque não me atrevo a dizer que eles estejam proibidos de olhar a face de Deus. Só que Isaías diz que eles cobrem, com 2 eles cobrem seu rosto. Acredito que a glória de Deus é tão grande que até mesmo um serafim tem que tampar os seus olhos para não olhar para ele. Eu fico admirado muitas vezes da maneira como as pessoas têm tratado acerca de Deus. Algumas pessoas dizem: eu vi o Senhor me falou. E algumas pessoas até me questionam, dizendo: presbítero, Deus não te disse nada. Eu digo: não, Deus não me disse nada. Existem algumas revelações que Deus tem me passado, sim, mas não da maneira como essas pessoas têm passado as revelações. Então, eu acredito que a pureza da glória de Deus, a santidade da glória de Deus é tão forte que até mesmo os serafins têm que tampar os seus olhos para olhar para Deus.
a ponto de que até mesmo os seres angelicais que servem diante do seu trono são incapazes de olhar diretamente para ele. Então, amados, diletos irmãos, o fato de os serafins cobrirem os pés com outras duas asas pode ser que demonstre sua constante atitude de modestia diante do Rei do Universo. Mas também me leva a refletir, a fazer uma reflexão que Deus, quando mandou Moisés separar Arão e os seus filhos para exercer o sacerdócio, Deus preocupou em que eles tivessem uma veste sacerdotal que cobrisse totalmente a sua nudez. Então, provavelmente, a santidade de Deus é tão grande que, se nós nos aproximamos de qualquer maneira com a nossa veste natural, é capaz de sermos ofuscados. Então, da mesma forma, as duas asas disponíveis usadas pelos serafins para voar, talvez represente que eles estão sempre prontos a fazerem a vontade do soberano, do grande Jeová, do Senhor eterno. O que os serafins fazem? O profeta contemplou os serafins voando por cima do alto e sublime trono, no qual o Rei Celestial se assenta. Então, eu acredito, amados, que esses serafins fazem a continuação, fazem parte, ele integra o trono de Deus. É a única conclusão que eu posso tirar. Que eles estejam constantemente diante de Deus. O profeta Isaías diz que os serafins, eles louvam a majestade do Senhor sem cessar. O profeta diz que incansavelmente os serafins clamam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Essa ação de adoração era tão forte que o limiar do templo divino se abala, ou se abalava. Então, por isso, me leva a imaginar que haja milhares de serafins clamando em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, ao ponto de fazer o templo divino se abalar. Esse texto de Isaías, esse texto que Isaías nos apresenta claramente, indica que a função principal dos serafins é adorar diante do trono de Deus. Eu tenho o costume de dizer, amados irmãos, que eu tenho procurado trazer as mensagens, os estudos bíblicos acerca dos anjos numa linguagem simples, sem usar termos teológicos. Mas eu tenho estudado alguns estudos de grandes intérpretes da palavra de Deus,
E alguns intérpretes dizem que o serafim pode ser considerado como uma classe dos mais nobres anjos que assiste na presença de Deus dia e noite. E os serafins proclamam a santidade de Deus em tudo o que fazem. Em certo aspecto, o serafim parece ser uma classe de anjo relacionado aos querubins. Porque os querubins, eles não se afastam do trono de Deus, a não ser quando é ordenado por Deus. Como aconteceu no Jardim do Éden. A Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou querubins como uma espada inflamada para proteger o acesso da árvore da vida. O profeta Isaías também indica uma função específica que talvez esteja relacionado ao provável significado da palavra hebraica serafim, ou seja, abrasadores. Ele diz que um dos serafins voou em sua direção, trazendo uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa, ele tocou a boca do profeta e lhe disse: eis que ele tocou teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoada teus pecados. Então, amados, diletos irmãos, a função desse serafim, provavelmente, é de trazer pureza em nossa vida, de trazer a cada um de nós algo que nos purifica. Nós vemos que cada serafim tem 6 asas. Eles usavam 2 para voar, e 2 para cobrir seus pés, e 2 para cobrir sua face. Mas os serafins voavam, mas eles tinham um local fixo. Ele se mantinha em volta do trono. Ele voava através, inclusive, do trono onde Deus estava sentado, cantando louvores, enquanto clamava, enquanto eles chamavam a atenção especial à glória e à majestade de Deus. Esses seres aparentemente também serviam ou serve como agente purificador, para purificar a nossa vida. Quando Isaías começou seu ministério profético, esse serafim coloca uma brasa viva aos lábios de Isaías. Então eu acredito muitas vezes, amados, quando nós estamos ministrando e sentimos aquele fogo ardente tocando nossos corações e abrimos nossos lábios para ministrar com toda a autoridade, é um serafim queimando toda a nossa iniquidade para que haja unção sobre nossas vidas, para que assim possamos ministrar a palavra de Deus como ela é, da maneira como ela deve ser. Que Deus vos abençoe, amados. Não tenho muito a falar sobre os serafins, mas o pouco que eu falei provavelmente vai abrir os seus olhos da fé. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.